Agora que a gente checou que todos os elementos foram importados, eu vou organizar esses elementos em vários arquivos de desenho. Então, a gente vai entrar um pouco nessa parte de gerenciamento de projeto dentro do Allplan. Vou fechar aqui. Para gerenciar, então, eu entro em arquivo, abrir em base projetos específicos. E aqui, então, eu tenho aquele arquivo de desenho 1 que eu selecionei no início, na hora da importação. Todos aqueles elementos foram importados nesse único arquivo. E eu posso dividir todos esses elementos em arquivos de desenho diferentes para me facilitar a organização. Então, para isso, eu vou clicar com o botão direito em cima de galpão e eu posso inserir níveis estruturais. Eu vou inserir o nível estrutura e aí apareceu uma subpasta dentro de galpão. Eu chamo de subpasta porque ele funciona quase como uma pasta de organização mesmo. Então, estrutura, também vou clicar com o botão direito em cima dele, inserir nível estrutural, vou colocar construções. Dentro de construções, eu vou novamente clicar com o botão direito, pavimento, vou inserir 2. A organização da estrutura, essa estrutura de construção, você pode editar a qualquer momento. Então, muitas vezes, você vai montando a sua estrutura de construção ao longo do seu projeto. Sempre vai vendo qual a melhor forma de organizar os seus elementos. Então, para este galpão, eu pensei da seguinte forma. Eu dei 2 cliques em cima do nome para poder editar o nome. E eu vou colocar uma subpasta modelo 3D, que é onde eu vou colocar todas as minhas informações 3D. Em pavimentos, aqui no primeiro, eu vou colocar forma, onde eu vou colocar todos os elementos de forma. E no segundo, armaduras. Em forma, agora, eu vou inserir os arquivos de desenho. Então, eu vou clicar com o botão direito em cima de forma, atribuir arquivos de desenho. E aqui eu vou colocar os arquivos de desenho numerados de 11 a 16, a 15. Em armaduras, de 16 a 20. Então, agora sim, aquele mesmo arquivo de desenho, eu tenho vários aqui agora. Nesse arquivo de desenho 11, eu vou colocar os meus pilares. No segundo, eu vou colocar as minhas vigas. No 13º, eu vou colocar as lajes. E aqui eu vou colocar a cobertura metálica. Aqui embaixo também vou fazer a mesma coisa, vou nomear para eu saber o que tem dentro de cada um desses arquivos de desenho. Então, agora eu já comecei a organizar um pouco essa minha estrutura. Ela ainda continua toda no arquivo de desenho 1. Você pode notar que aqui, nessa primeira caixinha aqui, tem uma folhinha, significa que ela está vazia. Já aqui, no arquivo de desenho 1, tem uma armadura, quer dizer que existem elementos dentro desse arquivo de desenho. Então, aqui na frente da numeração, eu tenho essas 3 folhinhas, que são tipos de visualização dentro do Allplan. Se eu clicar na primeira folhinha, eu deixo tudo que está dentro desse arquivo de desenho em um modo de referência, como se estivesse congelado. Então, eu consigo visualizar, porém eu não consigo editar. Já no segundo, fica em amarelo, é uma opção de edição. Você pode visualizar e editar tudo que tem dentro desse arquivo de desenho. E o primeiro, você pode editar, visualizar e criar dentro desse arquivo de desenho. Então, o que isso significa? Que eu posso ligar vários arquivos de desenho ao mesmo tempo. Então, depois que eu dividir os elementos que estão aqui nestes outros, eu vou conseguir ligar e desligar eles.
Então, agora para organizar, eu vou entrar aqui novamente no arquivo de desenho 1. Então, voltei para o meu elemento e eu vou usar copiar, mover elementos entre documentos. Vou mover, ok. Vou escolher qual arquivo de desenho que eu quero mover, pilares, ok, em forma. Vou usar o filtro por tipo de elemento de arquitetura. Então, pilar, ok. E a seleção aqui dentro do Allplan, eu acho que é a mais comum. Da direita para a esquerda, eu seleciono tudo que já é em contato com essa minha caixa de seleção. No caso aqui, eu cliquei aqui pressionando ainda o botão esquerdo do mouse. Já da esquerda para a direita, apenas aquilo que está inteiro dentro da minha caixa de seleção vai ser selecionado. Então, deixa eu voltar aqui com o meu filtro. Então, eu vou selecionar aqui. E todos os pilares foram enviados para aquele outro arquivo de desenho. Foram movidos para lá. Vou fazer o mesmo, então, agora com as vigas. Vou começar com a viga metálica, cobertura metálica, ok? Para facilitar a minha seleção, eu vou colocar uma vista frontal. Então, aqui embaixo, no canto inferior esquerdo da tela, eu tenho essa caixinha onde ele vai mostrar as opções de vistas. Vou clicar nessa vista de frente. E aí eu consigo ver aqui, no caso os pilares já estão naquele outro arquivo de desenho, né? Vou selecionar a minha cobertura. Então, foi enviado para aquela outra lá. Vou voltar aqui para a vista em planta. Então, novamente, arquivo, copiar, mover, mover. Vou mover agora as vigas. Vou utilizar novamente o filtro. Vou selecionar as vigas. Agora eu vou selecionar a laje. Também usar o filtro. Então, agora eu só tenho elementos de armadura nesse arquivo de desenho 1. Então, agora eu vou mover esses arquivos. Para isso, eu vou organizar um pouco as minhas armaduras também, para facilitar a movimentação para os outros arquivos de desenho. Então, eu vou entrar aqui na família de ferramentas engenharia. Vou pedir para reorganizar as posições. Então, ok nessa ferramenta. Ele vai reorganizar, cancelar. E agora, se eu vou utilizar aqui agora uma ferramenta de lista de aço, para eu poder ver quais posições eu tenho que mover para o outro arquivo de desenho. Então, aqui, eu desmarquei uma opção que normalmente fica marcada aqui embaixo. Ok? E aí, se eu aproximar aqui, por exemplo, desse pilar, selecionar aqui, ele vai me mostrar. Então, eu tenho aqui, ó, posição 1, posição 2 nesse pilar aqui. Posso fazer o mesmo para os outros elementos. E aí, eu consigo utilizar filtros para mover essa armadura. Então, entrar arquivo, copiar, mover, mover, ok. Agora, eu vou entrar armaduras, pilares. Então, selecionei aqui, ok. E aí, eu vou usar um filtro de armadura por número de posição. Então, eu já vi antes que nesses pilares de extremidade aqui eu tenho N1 e N2, essas armaduras. E nos pilares centrais eu tenho N3 e N4. Então, vou dar um OK. E vou selecionar. Então, se eu aproximar aqui, ó,
Vocês vão ver que aquelas armaduras que estavam aqui do pilar já não estão mais aqui. Estão naquele arquivo de desenho 16. Vou fazer o mesmo agora para as vigas. Melhor. Vou fazer primeiro para a laje. Então, para a laje, eu já vi quais são as posições que eu preciso mover. Que seria 23, 24, 25, 28, 29 e 30. Ok. Seleciono aqui também. Então, aqui, como tem mais armadura, ele vai demorar um certo tempo para mover. Ele está movendo ainda, está carregando. E aí, depois que eu mover as armaduras da laje, eu vou poder mover as armaduras de viga. Então, só aguardar mais um minuto. Ele está carregando aqui. Então, ainda tem bastante armadura mesmo. Então, aqui ele moveu.